Olá pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo nós falamos um pouquinho sobre o que é ansiedade e os mecanismos fisiológicos da ansiedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as causas da ansiedade, né? A gente tem algumas explicações do que causaria ansiedade. Alguns estudos apontam que há um fator genético aí relacionado com a ansiedade, né? Eles perceberam nos estudos que os filhos, né, de pais que o pai tem ansiedade, os filhos têm mais tendência a ter ansiedade, que as mulheres têm 2 vezes mais chances de ter ansiedade do que os homens, né? Então, existem estudos que apontam para esse fator genético da ansiedade. Outra teoria relacionada com a ansiedade é a questão da química cerebral, né? Os neurocientistas eles, né, já observaram que as pessoas que têm ansiedade elas têm uma menor disponibilidade no cérebro de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela sensação de relaxamento, né, pelo bom humor. Esse neurotransmissor também está relacionado com outro transtorno, que é a depressão. As pessoas que têm depressão também, elas geralmente têm uma disponibilidade menor de serotonina no cérebro, né? Só que na depressão, não só da serotonina, mas como outros neurotransmissores, como a dopamina, que está relacionado com prazer, noradrenalina. Então, os neurocientistas eles observam essa correlação entre ansiedade e depressão. Geralmente as pessoas que têm ansiedade, algumas delas apresentam sintomas de depressão também, assim como pessoas que têm depressão, às vezes também apresentam sintomas de ansiedade. Essa correlação não está muito bem explicada, mas observa-se isso. Também é interessante, quando a gente for falar um pouquinho sobre tratamento, vocês vão observar que alguns antidepressivos, justamente por isso, dessa correlação, né, e essa questão da relação com a serotonina, alguns antidepressivos que eles aumentam a disponibilidade de serotonina no cérebro, eles são utilizados para tratar a ansiedade. Outra questão de causa da ansiedade que a gente tem relacionado são com as experiências que a gente tem, né? O nosso cérebro ele tem uma capacidade muito grande de fazer associações. Então imagine só, você, quando criança, né? Sua mãe tinha muito medo de barata. Toda vez que ela via uma barata, isso acontecia comigo lá em casa, sua mãe entrava em desespero e gritava. Então você, observando aquela reação da sua mãe, né, de desespero e tal, você foi ao longo da vida criando essa vigilância, essa hipervigilância quando você vê uma barata, aí você passa a ter medo de barata. Então a gente observa essa associação que o cérebro faz. Assim também como, por exemplo, uma pessoa que está andando numa rua deserta, né, e ela é assaltada. Aí ela vai ter uma predisposição maior toda vez que ela passar por uma rua deserta, aquela rua deserta, por não ter pessoas ali perto, e aí pode ser uma rua deserta de noite ou de dia, ela vai começar a ter uma resposta de ansiedade. Então essas experiências traumáticas, elas também, nosso cérebro faz associações, e às vezes ele associa algo que estava relacionado ali naquele momento de uma ameaça com a resposta de ansiedade, é uma forma que o cérebro tem para ele se antecipar ao risco, né? É o exemplo que eu dei lá na historinha do javali, quando ele viu o leão, né, e começava aquela resposta de fuga, né, aquela resposta de reação, de lutar ou fugir, né, todo aquele mecanismo que está relacionado também com a nossa ansiedade nos seres humanos. Então, o que acontece? O javali, quando ele vê o leão, ele tem aquela resposta de vigilância, né, de responder àquela ameaça. Só que o que acontece? Depois ele pode passar a ter essa resposta quando ele vê, por exemplo, um arbusto. Se o leão saiu de um arbusto, e aí outras vezes que ele vê um arbusto, ele pode desencadear, o cérebro dele pode antecipar a resposta da ameaça, mesmo sem antes de ver o leão. Só dele ver o arbusto, ele já começa a apresentar a resposta ali de reação para lidar com aquela ameaça. Então isso acontece com nós seres humanos também, né? Então imagina alguém que teve um afogamento na infância. Então, talvez que ele vê a água, ele passa a generalizar e vê a água como uma ameaça. Então, quando a gente assistiu lá o filme Tubarão, muitas pessoas ali, né, ficaram amedrontadas com o filme, toda vez que ela ouvia a musiquinha no filme, ela tinha aquela resposta de medo, e ela generaliza aquilo para a água. Então, toda vez que ela vai entrar numa piscina, ela tem aquela sensação de que algo do fundo ali vai vir e vai atacar ela. Então, o nosso cérebro ele tem essas aprendizagens, e aí, às vezes, isso é uma das causas da ansiedade. A gente tem outras causas também que estão relacionadas aos fatores ambientais, né? Então, os estudos apontam que o estresse, por exemplo, né? Quando a gente tem uma carga de estresse muito alta no trabalho, na escola, pressão, né? Qualquer pressão
que você sofre em qualquer ambiente, né, na faculdade, na escola, no trabalho, isso tende a gerar uma resposta de ansiedade. Principalmente se a pessoa já tiver predisposição, como a gente falou dos outros fatores genéticos, químicos, se ela já tiver predisposição, aí sim ela vai ter uma resposta de ansiedade, de um transtorno de ansiedade muito mais grave do que uma pessoa, por exemplo, que não tem, né? Por isso que as pessoas elas apresentam níveis de ansiedade, transtorno de ansiedade diferentes. A gente também tem a questão do abuso, né? Então, pessoas que sofrem algum tipo de abuso, né? Como eu falei, de violência, né? A gente tem um transtorno pós-traumático, é justamente isso, aquelas pessoas que sofrem uma situação de violência, um assalto, um sequestro, e depois elas passam a ter um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, uma ansiedade generalizada. Então, eles são muito comuns, né? Na causa da ansiedade, os traumas, né? Como eu falei, as crianças, né? Que foram privadas na infância do convívio dos pais, que teve abrigamento, questões de refugiados, né? Quando elas crescem, elas tendem a ter mais ansiedade. Outra coisa que desencadeia uma resposta de ansiedade também, que está relacionada com a causa da ansiedade, muitas vezes é a perda de um ente querido. Né? Situações também de divórcio, né? O divórcio é uma das situações mais estressoras, né? Para as pessoas. Então, quando a pessoa tem um divórcio, o término de um relacionamento, isso também pode causar aí uma resposta de ansiedade, um transtorno de ansiedade, né? Outra questão é as grandes mudanças que a gente passa ao longo da vida, né? Então, um casamento, por exemplo, a pessoa quando está prestes a casar ali, ou quando vai ter um filho, né? No caso das mulheres, muitas mulheres apresentam ali a ansiedade depois de ter o filho, né? Naqueles primeiros ali meses, principalmente quando o primeiro filho, aquele medo de acontecer algo, de acontecer com aquela criança, ela começa a ter respostas ali de um transtorno de ansiedade. Outras grandes mudanças também, mudança de emprego, pessoa mudar de cidade, de país, né? Essas grandes mudanças na vida, elas também podem desencadear ali um transtorno de ansiedade, principalmente se a pessoa já tem essa predisposição. A gente também tem a questão de substâncias químicas, né? Efeitos colaterais de medicamentos, eles podem causar aí um transtorno de ansiedade, algum uso de substâncias, de drogas, né? Algumas substâncias químicas, né? Então, tem algumas drogas que elas tendem a causar ansiedade nas pessoas, né? O álcool é uma delas. Isso é interessante, muitas pessoas, às vezes, elas usam o álcool como uma forma de amenizar a ansiedade. E o álcool, no começo ali, no primeiro momento, ele diminui a ansiedade, a pessoa se sente relaxada. Mas, no longo prazo, ele vai aumentando os sintomas de ansiedade nas pessoas. Então, às vezes, a pessoa usa o álcool para lidar com a ansiedade, só que aí ela começa a apresentar, ao longo do tempo, mais sintomas de ansiedade mais graves. Por isso que é indicado a pessoa, quando ela está tendo algum transtorno de ansiedade, ao invés dela usar, né, álcool ou algum tipo de droga, é melhor, às vezes, ela procurar um médico, procurar um tratamento, porque, às vezes, aquela droga, aquela substância que ela está usando, ela está aumentando os sintomas de ansiedade. Outra questão que a gente também tem, que causa, né, ansiedade muito grande nas pessoas, são problemas financeiros. Quando a pessoa está passando por um problema financeiro, ela geralmente tende aí a ter uma resposta de ansiedade, principalmente, como a gente disse ali, esses outros fatores ali que causam ansiedade, se ela tem essa predisposição. Relacionamentos também, eles às vezes, muitas vezes, por serem ali muito estressores, né? Dependendo ali se o relacionamento não estiver legal, eles podem desencadear também sintomas de ansiedade. Então, se a pessoa está num relacionamento abusivo, ou se ela está numa fase ali do casamento que não está muito boa, ou brigou com um amigo, né? Ou com o parceiro, ou com a parceira. Então, se a situação ali no relacionamento ali, né? Com os familiares, a pessoa, né? Algum caso, por exemplo, pessoas que são gays, né? Tem dificuldade de relacionamento com as famílias, pessoas trans, e aí aquela pressão, aquele mau relacionamento com a família, aquilo pode, né? Tanto que muitas pessoas LGBTs, elas apresentam tem uma tendência maior a apresentar sintomas de ansiedade justamente por isso, esses conflitos familiares, né? Ou mesmo que a pessoa seja heterossexual, mas ela vive num contexto ali familiar difícil, uma relação conturbada com a família, ela tende a apresentar mais sintomas de ansiedade. Então, essas são algumas das causas possíveis que a gente tem aí, que estão relacionadas com a ansiedade. No outro vídeo, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os tipos de ansiedade. Muito obrigado.